nós vamos falar de dois assuntos bastante importantes em termoquímica. Vamos falar de entalpia de combustão e entalpia ou energias de ligação. Então, o que seria entalpia, também chamado de calor de combustão? Entalpia de combustão ou calor de combustão. A entalpia de combustão é a energia liberada na combustão de 1 mol de um dado combustível nas condições padrões. As condições padrões são aquelas que nós estudamos na aula anterior. Temperatura de 25 graus, pressão de 1 atm e as substâncias no seu estado alotrópico e no seu estado físico nessas condições de temperatura e pressão. Então, por exemplo, o metano. O metano é um gás utilizado como um combustível, em veículos movidos a gás natural veicular, que a gente chama comumente. Quando o metano ele entra em combustão com oxigênio, forma-se gás carbônico e água. A energia liberada neste processo é 890,3 kJ por mol de metano. Observe que eu falei liberada 890,3. Por isso que eu não falei o valor negativo, A entalpia é negativa justamente porque o processo ele é exotérmico. Então, energia é liberada para o ambiente. Então, isso significa que o conteúdo energético dos meus produtos é menor do que o conteúdo energético dos meus reagentes. Então, essa reação, ela é normalmente acompanhada, ela é acompanhada pelo surgimento de fogo, Reações que são muito exotérmicas e ocorrem de forma muito rápida, elas liberam a chama, que a gente chama de fogo, Uma coisa importante é o seguinte, quando a gente compara dois combustíveis, isso é muito pedido nos exercícios, principalmente do Enem. Ele dá 2 combustíveis ou 3 combustíveis e pede para você dizer qual deles tem maior poder calorífico. Tá? Então, esse conceito de poder calorífico ele é bastante importante. Por quê? A entalpia de combustão ela é dada em quilojoules por mol. Quando nós estamos nos referindo ao poder calorífico, a unidade utilizada é quilojoules por grama. Então, ao invés de nós termos, a unidade em quilojoules por mol, nós teremos a unidade em quilojoules por grama. Então, nem sempre um combustível que tem um calor de combustão alto vai ter um poder calorífico alto. Isso vai depender da massa molar da substância. Vamos pegar um exemplo para a gente entender melhor. Aqui nesse exemplo, nós temos a entalpia do etanol, que é essa substância, e nós temos a reação de combustão do hidrogênio e seu respectivo valor de entalpia de combustão. Observe que, olhando primeiramente para os dois valores de entalpia, concluímos que a entalpia de combustão do etanol é maior que a entalpia de combustão do gás hidrogênio. No entanto, se for perguntado qual dos dois tem maior poder calorífico, se você responder o etanol, a sua resposta estará errada. Por quê? Entalpia de combustão é diferente de poder calorífico. Para cada mol de etanol, são liberados 1.368 kJ de energia. Isso é entalpia de combustão. Para nós descobrirmos qual é o seu poder calorífico, nós temos que dividir esse valor pela massa molar do etanol. A massa molar do etanol é 46 gramas. Então, para cada 46 gramas de etanol, ou seja,
Se nós seguirmos esta reação química, esta quantidade de etanol, que é 1 mol e corresponde a 46 gramas, libera 1.368 kJ. Se nós tivéssemos apenas 1 grama, por que eu estou colocando 1 grama? Porque eu quero que a minha resposta seja por grama. Quilojoules para cada grama. Então, para cada grama, o valor de energia liberado vai ser X. Se nós fizermos esta conta, vamos encontrar o valor de 29,7 kJ para cada grama de etanol. Isso é poder calorífico. Vamos fazer a mesma conta para o hidrogênio. Para cada mol de hidrogênio, aqui nós temos 1 mol de hidrogênio, são liberados 268 kJ. Isso é entalpia de combustão. Se eu quiser determinar o poder calorífico do hidrogênio, o que eu faço? Eu faço a seguinte conta, igual a gente fez para o etanol. Então, cada mol de hidrogênio tem 2 gramas. 2 gramas de hidrogênio libera 268 kJ. Se tiver 1 grama, porque eu quero que minha resposta seja quilojoules por grama, Y. Resolvendo essa regrinha de 3, né, a gente vai multiplicar isso aqui, ó, a resposta dá 134 kJ por grama. Então, observe que se nós compararmos as duas entalpias de combustão, o etanol tem uma entalpia de combustão maior. Porém, se nós compararmos o poder calorífico de cada um desses combustíveis, nós vamos perceber que o poder calorífico do hidrogênio é maior que o poder calorífico do etanol. Isso porque o poder calorífico está relacionado com a quantidade de energia liberado para cada grama do combustível. Então vamos resolver um exercício que relaciona esse tipo de conceito. É um tipo de exercício que cai bastante, principalmente no Enem. Em anos anteriores era mais comum. Então o exercício fala o seguinte, ó. Foi medido em um calorímetro que a combustão de 1 mol de etanol produz 3,6 vezes 10 ao quadrado quilocalorias. Sabendo-se que a densidade do álcool é 0,782 gramas por centímetro cúbico, na combustão de 100 ml de etanol serão produzidos. Então ele quer saber quanto de energia vai ser produzido quando se queima 100 ml de etanol. Para se resolver esse exercício, nós podemos partir de algumas vias diferentes, né? Podemos seguir caminhos diferentes para chegar na mesma resposta. Vou fazer da seguinte maneira. Nós temos 3 informações bastante importantes nesse texto. 3 unidades, né? O etanol, ele está dando a unidade de etanol em ml, só que ele quer saber, ele passa para nós, né, a quantidade de energia produzido para cada mol. Como que eu faço para relacionar mol com ml? Como que eu transformo, né, para eu poder realizar esta conta? Eu vou ter que usar a densidade. Uma vez que a densidade é massa por volume, então eu vou transformar esse volume em massa, né? Esse 100 ml eu transformo em massa de etanol, e a massa de etanol, então, eu posso relacionar com a quantidade de mol de etanol. Então, a primeira conta que a gente realiza é a conversão dos 100 ml de etanol para massa de etanol. Então, como que nós fazemos isso? Cada ml de etanol, segundo o que foi passado para nós, né, centímetros cúbicos é a mesma coisa que ml. Tá? Então, cada ml de etanol tem massa de 0,782 gramas. Essa informação está dada para nós aqui, ó. Só que nós não temos 1 ml, nós temos 100 ml. Então a massa de 100 ml é X. Então nós multiplicamos aqui, ó, e a resposta obtida é 78,2 gramas de etanol.
A segunda conta que nós fazemos é relacionar esta massa com a quantidade em mol. Então, nós sabemos que a massa molar do etanol é 46 gramas. Da onde nós tiramos esta informação? Da fórmula, né? Da fórmula molecular do etanol. O carbono vale 12, nós temos 2, então dá 24. O hidrogênio vale 1, nós temos 6, somando com 24 dá 30. O oxigênio temos apenas 1, dá 16, somando com 30 dá 46 gramas para cada mol. Então, 46 gramas, que é 1 mol de etanol, produz 3,6 vezes 10 a segunda quilocalorias. Se eu tiver 78,2, que é a massa que nós encontramos anteriormente, X. Então, X, resolvendo essa continha, vai ser 6,12 vezes 10 ao quadrado quilocalorias. Então, a resposta para esse exercício é a letra D de dado. Certo? Vamos para o segundo exercício. Esse exercício é mais interessante porque ele está mais relacionado com o conceito de poder calorífico. Ele fala o seguinte, ó, considere as seguintes informações sobre a entalpia de combustão no estado padrão para alguns combustíveis. Então ele está comparando a gasolina, o etanol e o hidrogênio. Aqui nós temos a fórmula molecular de cada um e o valor das entalpias de combustão de cada um. Então observe que a gasolina tem um valor de entalpia de combustão maior que o etanol, que por sua vez é maior que o hidrogênio. Então o exercício pede que a gente determine o poder calorífico de cada combustível. Basicamente, o que nós temos que fazer? Dividir cada um desses valores de entalpia de combustão pela massa molar de cada uma das substâncias. Então, a massa molar ela é encontrada multiplicando-se o índice do elemento pela sua massa atômica. No caso, o carbono vale 12. Então, se fizermos 12 vezes 8, dá 96, somados com os 18 do hidrogênio, dá 114. Então, basta dividir 5.400 por 114. Para o etanol, dá 46, já sabemos do exercício anterior. E para o hidrogênio, nós dividimos por 2, que é a massa molar do hidrogênio. Podemos também resolver esse exercício a partir de regrinhas de 3. A química, muitas contas são resolvidas simplesmente com regra de 3. Como que isso pode ser feito? Então vamos lá. Cada mol de gasolina tem massa de 114 gramas e produz 5.400 kJ. Se nós tivéssemos apenas 1 grama, X. Resolvendo essa regrinha de 3, encontramos o valor de 47,4 kJ por grama. Fazemos a mesma conta para o etanol. Né? Cada mol de etanol tem 46 gramas e libera 1.400 kJ. Se fosse 1 grama, Y resolve a regrinha de 3. Encontramos o valor de 30,4 kJ por grama. E a mesma conta é feita para o hidrogênio e encontraremos o valor de 145 kJ por grama. Conclusão: apesar da gasolina ter o maior valor de entalpia de combustão, concluímos que o hidrogênio tem a maior capacidade ou poder calorífico comparado ao etanol e à própria gasolina. Inclusive, a gasolina tem um poder calorífico maior que o etanol. Então, o etanol, dentre os três, é o que tem o menor poder calorífico. Esse tipo de conta é interessante para a gente calcular, por exemplo, rendimento. Né? Você vai fazer uma viagem para uma cidade distante. Qual combustível seria mais interessante utilizar?
Então essa conta pode ser utilizada para essa finalidade, por exemplo. Agora esse terceiro exercício, ele fala o seguinte, é da PUC, do Rio de Janeiro. A combustão completa do etino, mais conhecido como acetileno, é representada na equação a seguir. Então, essa é a fórmula do acetileno, o etino que ele fala. Essa é a equação de combustão do acetileno. Para cada mol de acetileno são produzidos ou liberados, 1.255 kJ. Assinale a alternativa que indica a quantidade de energia na forma de calor que é liberada na combustão de 130 gramas de acetileno, considerando o rendimento dessa reação em 80%. Então, como que a gente pode resolver essa questão? Primeiro, para cada mol de acetileno são produzidos 1.255 kJ. Então, nós temos que determinar qual é a massa molar do acetileno. Como que a gente faz isso? Utilizando os valores de massa atômica. Então, o carbono eu tenho 2, 2 vezes 12 dá 24, mais 2, 26. Então, 26 gramas de acetileno, que é 1 mol, produz 1.255 kJ. Só que o exercício quer saber quantos 130 gramas produz. Então, 130 gramas vai produzir X. Multiplica esses valores, divide. O valor dá 6.275. Ou seja, 130 gramas dessa substância produz 6.275 kJ de energia na forma de calor. Mas tem que levar em consideração o rendimento da reação. Ou seja, esse valor é o valor teórico, esperado. Mas na prática ele rende apenas 80%. Então vamos ter que descontar 20% desse valor. Fazendo essa conta, então 6.275 corresponde ao ideal, que é 100%. No entanto, o rendimento é de 80%. Mesma coisa, multiplica em X ou em cruz, como você tem aprendido. Resolve essa continha, encontramos então o valor de 5.020 kJ. A resposta para esse exercício é a letra C, de calor. Agora vamos estudar um segundo conceito, também bastante importante em termoquímica, que são as energias de ligação.